Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, um programa de iniciativa do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais de Santa Catarina, e o SCC, o Sistema Catarinense de Comunicação. O meu nome é Delton Batista, eu sou presidente do LEAD no estado de Santa Catarina, e o LEAD é uma organização que reúne lideranças empresariais de diferentes setores da economia: agronegócio, tecnologia, indústria, serviços, mercado imobiliário, turismo, enfim, todos os setores que compõem a diversificada economia brasileira e a economia catarinense. O programa Lead Talks, Liderança para o Futuro, tem como objetivo disseminar de maneira mais ampla para a sociedade o conhecimento sobre o perfil de líderes empresariais, empresas e marcas que contribuem para a transformação e o crescimento do estado de Santa Catarina. O Lead Talks, Liderança para o Futuro, é veiculado nas plataformas digitais do SCC, como o portal SCC10, e com insights, com teasers em televisão aberta no SBT do estado de Santa Catarina, além das diversas plataformas nas redes sociais do LEAD. Hoje, o nosso tema tem a ver com empreendedorismo. Na verdade, essa grande característica, esse ímpeto, esse poder das lideranças de transformarem a realidade ao seu redor e, através de do seu instinto de assumir riscos e da sua visão de futuro, consegue imaginar produtos, serviços e organizações incríveis. Estamos recebendo hoje, no programa Lead Talks Liderança para o Futuro, Jean Oliskovs, CEO da Oliscorp, uma holding empresarial que tem um guarda-chuva de organizações fundamentado basicamente em duas trilhas: o empreendedorismo e a educação executiva. Com uma série de empresas ligadas a esse grupo empresarial, a Oliscorp, enquanto holding, contribui para essa jornada de construção do líder a partir de uma ideia visionária, de um produto ou serviço, até chegar numa organização de capital aberto, de governança ampliada e ainda mais estruturada. O tema empreendedorismo é fundamental para Santa Catarina e para o desenvolvimento do país, porque é ele que muda o estado natural das coisas, é ele que subverte a ordem natural, criando inovações disruptivas e levando ao mercado soluções absolutamente inovadoras. Jean, seja super bem-vindo, e eu queria começar ouvindo de você um pouco mais sobre a Oliscorp enquanto holding e seus diversos segmentos de atuação, as diversas empresas que compõem a holding. Bacana, privilégio estar aqui, Delton, sabe que é sempre uma honra estar compartilhando conhecimento, inteligência, ainda mais do lado de um amigo, né? Acho que fica mais fácil um pouco. O Instituto Oliscorp, ele nasceu com o intuito de educação corporativa, né? Desenvolver líderes dentro de empresas. A gente vive num mundo que está cada vez mais acelerado, um mundo que está crescendo de forma... A exponencialidade vem chegando a todo tipo de negócio pelo advento da popularização da tecnologia, só que o ser humano ainda tem um pipe natural de aprendizado. Então, a tecnologia exponencializa, mas será que o ser humano consegue acompanhar? Então, olhando esse gap de mercado, nasceu o Instituto Oliscorp. E quando a gente entrou de cabeça nesse universo e começou a trabalhar com tantos executivos e com tantas empresas, acelerando os seus negócios através da aceleração dos seus líderes, do amadurecimento do ser humano, do fator humano do sucesso de cada negócio, a gente começou a identificar que existiam algumas lacunas para que esse próprio ecossistema fosse sustentável. A gente acredita muito em gerar riqueza sem gerar pobreza. Então, a gente precisa que essa geração de riqueza seja compartilhada dentro de um ecossistema, tornando ele sustentável e ele por si só se catapultando. Pensando dessa forma é que começou a aparecer as novas verticais de negócio, algumas nascem como spin-offs, depois viram operações. Como Lidera Brasil, a gente viu a necessidade de ter um evento que fosse itinerante, que rodasse várias cidades do país, compartilhando inteligência de empreendedores que já têm um certo grau de resultado, que já superaram vários desafios, com empreendedores que ainda estão ali no começo da sua jornada, para inspirar, para poder dar energia para que essa pessoa, esses novos empreendedores, superem os seus desafios do cotidiano. Junto com isso, né, criamos o Lidera Brasil, a gente começa a se conectar com muitos CEOs, e esse pessoal fala para a gente: poxa, eu queria ter um lugar onde eu pudesse conversar, onde eu pudesse trocar, né, CEOs de empresas que estão avançando, empresas que estão crescendo, que já saíram daquele early stage, mas ainda não são big players de mercado, eles estão bem nesse limbo, né, do mercado. Então, criamos o CEOs Club, uma
presente da nossa vida, porque é uma iniciativa que cresce também de forma exponencial. Aí veio pandemia. Por causa da pandemia, o pessoal, poxa, vocês podiam ajudar o pequeno empresário a se desenvolver. Pô, como é que eu posso fazer e tal? Criamos a plataforma Universo Empreendedor. Então, todas as nossas empresas, elas são empresas que elas são criadas a partir do momento que a gente identifica no mercado um gap. E daí a gente começa a atuar em cima desse gap com a nossa linguagem, do nosso jeito, não somos perfeitos, mas acreditamos que em movimento a gente corrige a roda da carroça, né? Mas de tudo que parte o próprio ecossistema do Liscorp, o ponto de partida é o ser humano, é o papel do líder, né? Perfeito. O papel da pessoa, da sua energia, do seu engajamento, da sua crença, da sua visão de futuro. Eu queria te ouvir um pouquinho, ao longo dessa trajetória vencedora da Uliscorp, eu tenho acompanhado, sei dos cases de sucesso, tanto do CEOs Club, na parceria com o LEAD, tanto do Universo Empreendedor como ferramenta educacional e, de algum modo, até suprindo uma demanda, um gap que não tem na sociedade, que é de aperfeiçoamento do empreendedor. Eu queria te ouvir, do início até agora, o que mudou e o que não mudou em relação aos desafios desse líder que agora está diante de uma nova economia com incertezas e insegurança, de algum modo, né? A gente vive um momento importante da história humana, né? A gente não vive uma era de mudança, a gente está vivendo uma mudança de era. Todo o mindset que foi valioso para trazer os nossos empreendedores até este momento, provavelmente não vai ser suficiente para nos conduzir até o próximo step, até o nosso próximo momento. Então, é um momento de reflexão profunda. A gente foi criado num modelo onde era um modelo meio que broadcast, né? Sempre tinha os gurus, os seres da sabedoria, as pessoas que elas iam te indicar o caminho e funcionava, porque tinham poucos caminhos naquele momento. Então, algumas pessoas com maior sabedoria iam saber te indicar a esquerda é melhor, a direita é melhor, reto é melhor, enfim. Eles iam ter essa noção. Hoje são muitos caminhos. Hoje a gente vive na era do blockchain, né? São redes inteligentes, são infinidades de possibilidades. Você não pode mais contar com a opinião de uma pessoa, você tem que contar com a opinião de vários mentores, de várias pessoas, para que você possa se munir de informação. Mas é difícil, porque o mindset cultural que a gente tem ainda é do ser supremo da sabedoria, né? Do broadcast, de um caminho só existe uma verdade. Então, acho que o que tem de mais disruptivo para o líder é a capacidade dele desaprender algo para aprender algo novo, é a capacidade dele de ouvir outras perspectivas, compreender novos pontos de vista. As pessoas confundem, Delton, compreender com concordar. As pessoas acham que porque eu entendi como o Delton pensa, eu estou concordando com ele. Isso não é uma verdade. O fato de eu entender como você pensa só me ajuda a tomar decisões melhores. Então, assim, eu sempre falo que o entendimento nessa nova era, ele tem que vir à frente da tua opinião. Entenda primeiro o que está por trás da intenção. Compreenda o que leva esta pessoa a tomar esta decisão agora. Que a partir do momento que você compreende, a compreensão ela precede o respeito. E a partir do momento que existe respeito, o céu é o limite porque a gente pode construir junto, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto da virada, é você se colocar na posição de aprendiz para voltar a aprender, para voltar a ouvir mais pessoas, né? Eu acho que isso é uma sacada que faz muita diferença. E qual é a sua visão sobre esse despertar de consciência, essa conscientização do empreendedor brasileiro, catarinense? Você hoje é mentor de grandes líderes empresariais, eu acompanho o quanto eles são gratos, inclusive, pela verdadeira transformação que a sua empresa, seus empreendimentos, e você e equipe, né, enquanto direcionadores, ou talvez até enquanto perguntadores, né, Sim, consegue despertar o melhor potencial deles. O que você tem percebido do que tem mudado dessa consciência do empreendedor de que não vai fazer tão bem se fizer tudo sozinho e que ter ao seu lado insights externos, ter esse verdadeiro conselho consultivo permanente ajuda a melhorar o desempenho dele? Eu tenho percebido isso cada vez mais forte, né? A gente percebe pelo próprio crescimento do LEAD, que é essa iniciativa incrível que Santa Catarina nunca viveu um momento tão especial e ainda estamos na centelha do que pode ser feito, né? Então, assim, o LEAD, o CEOs Club, as entidades de classe têm se fortalecido, as associações comerciais e industriais, as ADVBs,
as CDLs, elas têm retomado o crescimento. Eu acho que o que trouxe o ser humano até onde a gente está é porque em algum momento da nossa história ele resolveu criar uma comunidade. Ele saiu para caçar junto, ele se protegeu junto e por isso nós hoje estamos aqui. Talvez não estivéssemos aqui se em algum momento da nossa história não tivéssemos tomado essa decisão. Por algum motivo, né, o empreendedor ele achou que ele tinha que fazer tudo sozinho. Seja porque a gente erra demais, né, o empreendedor ele erra muito, porque a grande metodologia do empreendedorismo ainda hoje é acerto e erro. Empírico. Né? É empírico, eu vou acertando, vou errando. Mas ele começou a entender que quando eu tenho uma comunidade, ou seja, mentores ao meu redor, conselheiros ao meu redor, que têm o mesmo objetivo do que eu, a velocidade e o volume com que eu erro é menor. O erro é fundamental para qualquer negócio, né? Ele nos ensina muito, a gente aprende muito mais com o erro que com o acerto. Mas os erros bobos, aqueles que atrasam o teu negócio, eles passam a deixar cada vez menos de existir. Então você acelera muito o teu resultado. Eu procuro sempre estar na posição de aprendiz. Então, quando eu estou com grandes CEOs, eu procuro entender o que leva ele, por que ele pensa desse jeito, ou ela, o que leva ele ou ela a tomar esse tipo de decisão, qual que é o objetivo claro que muitas vezes nem eles têm. Eles querem crescer, para onde? Não sei. Qual o valuation da tua empresa? Não sei. Estão falando de empresas de grande porte. Você sabe disso, tem empresas que você também está junto, se você perguntar o valuation, não sei. Então, assim, a gente precisa ter clareza. E eu acho que a grande questão do mundo de hoje, para o empreendedor ser assertivo e acelerar, é a busca por clareza. Então, se a gente, enquanto mentor, conseguir ajudar na geração de clareza para que as decisões sejam assertivas, a gente avança demais. Os empresários, eles têm visto isso. Eles não têm mais vergonha de errar. Durante muito tempo, falar de erro era loser, né? Eu cometi um erro aqui, tu é um loser, você é um perdedor, tal. Hoje não. A questão é o que você fez com o que você aprendeu do erro que você cometeu. Como lidou com ele. Como você lidou com ele. Que desafio você superou partindo daquele erro, daquele aprendizado, tal. Então, acho que essa é a grande sacada, essa é a grande jogada. E a gente não faz nada sozinho. Então, não somos nós, não é o Jean, não é lá, é nós. A gente sempre diz, eu e a Sandra, que na nossa relação, minha esposa, que é minha CEO, minha sócia de vida e de negócio, existem 3 pessoas na nossa relação. Existe o Jean, existe a Sandra e existe o nós. Quem manda é o nós. Então, quando eu tenho uma relação com um cliente, é o mesmo princípio. Existe a Oliscorp, existe o cliente e existe o nós. Quem tem que decidir o que é o melhor caminho é o nós. Porque normalmente as melhores decisões estão escondidas no denominador comum, né, Delta? É o colegiado, né? É o colegiado. Um abraço para a Sandra, que é absolutamente determinante nessa trajetória e nessa construção, a gente acompanha. Eu queria te ouvir, Jean, sobre o que mudou dentro do ambiente das organizações. Você circula em diversos setores e regiões do Estado, do Brasil, vejo você em vários lugares de todo o país. Dentro da organização, nós temos uma transição de gerações, né? Você tinha uma organização muito mais hierarquizada, com muito mais manuais de procedimentos, muitos papéis e responsabilidades claramente definidos e até a jornada de carreira, né? Ou seja, o crescimento mais previsível das pessoas na organização. E hoje a gente vive uma nova economia, muito mais em células, muito mais colaborativa, mas, por outro lado, para um perfil de geração que gera, com certeza, algum nível de incerteza a respeito de sua trajetória. Como é que você tem visto a diferença entre discurso e realidade dentro das organizações? Como é que estão hoje as empresas por dentro, na sua perspectiva de transformação? O quanto estamos distantes de construir organizações que sejam realmente competitivas e agreguem valor compartilhado para o acionista, para o investidor, mas também para o colaborador, para o fornecedor, para o parceiro. A gente viu nessa última situação de pandemia, empresas que se destacaram por ter se tornado, por ter abraçado o seu ecossistema, por ter abraçado a sua cadeia de valor, e outras que foram com uma visão um pouco mais de curto prazo, demitiram, romperam ou não cumpriram contratos em andamento, suspenderam pagamentos de fornecedores e talvez de algum modo estejam até sofrendo consequências nessa retomada, né? Como é que você vê o mundo por dentro das organizações? Eu acredito que os empreendedores, os empresários, né, eles estão conseguindo enxergar, Delton,
o valor humano que tem dentro do negócio deles, né? Durante muitos anos, o fator humano dentro dos negócios, ele era o braçal mesmo. Era o filme do Chaplin, né? O aperta parafuso. Era essa a função. Funcionou, nos trouxe até aqui, né? Funcionou no seu período histórico. Mas acho que os empresários estão enxergando o fator humano. Se fala muito de smart technologies, mas pouco de smart people, né? Então, preciso de pessoas inteligentes. Normalmente, dentro de uma indústria, dentro de uma empresa de grande porte, você vai ter do primeiro ao terceiro centro de custo da empresa é folha de pagamento. Bom, entre o primeiro, segundo e terceiro centro de custo maior centro de custo da minha empresa, tá as pessoas que eu pago, qual que é a finalidade de eu não usar a inteligência delas? Se eu pago isso para elas, eu estou só usando músculo, por que eu só estou usando músculo? Então, várias empresas estão se atentando a esse detalhe, preparando os seus líderes para que eles tenham uma postura de mentor para com a equipe de baixo. Eles têm que formar os novos líderes, até para propagar uma cultura que seja forte e vigorosa, uma cultura que, se precisar mudar, ela tem velocidade, ela vai ter musculatura e envergadura para fazer. Então, eu percebo que a postura é muito essa. Quando a gente fala de mudança de sucessão, hoje também as empresas, antigamente a gente escutava, né, que a empresa, não, quem tem que me suceder é meu filho. O processo de sucessão das empresas, ele era feito para ser sanguíneo. Então, tinha aquela história do rei, né? O filho do rei que tem que assumir, entendeu? Então, ele era preparado, mas o filho do rei quer assumir? É o sonho dele? Ele foi preparado para fazer? Então, tem uma série de perguntas que têm que ser respondidas ao longo dessa trajetória, né? Então, também os novos empresários têm entendido isso e têm colocado desde cedo os seus filhos para estar no pipe da empresa, para conhecer tudo. Vamos tentar rodar o máximo que você pode aqui, mas não rodar porque você é meu filho, rodar porque, primeiro, você tem competência para isso. Segundo, para que você conquiste o respeito do time, que um dia, se você estiver preparado e assim eu quiser, você pode comandar. Porque a visão começa a mudar, né? Não tem problema nenhum eu ter um executivo lá, ué. Se o teu filho, tua filha não está preparado para assumir, coloca um CEO. Várias empresas que a gente preparou, todo o processo de sucessão, muitas vezes de 17 e 18 anos de preparo. Não é um processo de 2 anos, 17 e 18. Né? O sucessor sanguíneo, a gente já monta um pipe para ele ir transitando na empresa e, se entender no meio do caminho que ele não vai estar pronto lá na frente, a gente também já está desenvolvendo um executivo dentro da companhia, que seria um backup, né? Para qualquer situação ele ter alguém do lado. A gente precisa ter a figura dos mentores ao redor desse processo. Mentores externos que colaborem com o fortalecimento desse mindset e que criem a cultura internamente para que mentores internos possam desenvolver essa mão de obra. O ser humano continua sendo o mesmo, por mais que a tecnologia tenha avançado. Então, você ter esse olhar humano a respeito do resultado, eu acredito que faz muita diferença. É o que você faz na tua empresa, olhar o lado humano do processo para poder encaixar um resultado muito mais acelerado, né? E te ouvindo falar, a gente recorda que as principais empresas e marcas catarinenses foram aquelas que, mesmo quando isso não era moda, tratavam o seu colaborador de uma maneira muito especial, apaixonados, né, pelas suas empresas, por suas marcas, em qualquer nível, o trabalhador entendia ela como sua. E hoje, todos esses temas de gestão moderna que a gente está colocando, na verdade, é ressignificar práticas que já foram sucesso e que são exemplificadoras, né? Práticas que foram validadas, mas muitas vezes, como naquele momento era empírico, não virou processo. Agora a gente tem agora essa está ciência. virando, exatamente, agora vai virando processo. Você comentou ali sobre governança, né? Então, eu sei que de todas as operações da Oliscorp, enquanto hold, enquanto grupo, do Instituto, da Universo Empreendedor, do CEOs Club, enfim, de todas as iniciativas que você lidera, uma coisa em comum é essa ideia de uma empresa, ainda que familiar, mas profissional. Essa ideia de uma família empresarial, de uma família empreendedora e não de uma empresa familiar. Perfeito, né? perfeito. Então, queria te ouvir falar um pouco mais sobre esse desafio ainda de empresa familiar a família empresarial. E, eventualmente, até abertura de capital, IPO. Por que isso ainda é tão pouco compreendido ou defendido em algumas organizações mais tradicionais? E, por outro lado, quanto isso pode despertar o nosso capitalismo, né? Eu tenho dito que a decisão, vamos até dizer, de uma empresa crescer, abrir capital ou abrir de maneira mais transparente,
é uma decisão que não cabe só à empresa, né? É uma decisão de interesse da sociedade. A sociedade quer organizações que expandam, cresçam, porque isso gera valor compartilhado, né? Nos projetos que você atua, dos projetos que o Oliscorp está presente nas suas diversas frentes, como esse tema de governança tem se tornado mais estratégico, né? Do chamado indicador ESG, sustentabilidade, responsabilidade social e governança, eu vejo que o G talvez seja um dos que tem muito mais a avançar. Sim, eu percebo ainda que muitas empresas, Delton, que estão justamente nesse momento onde eu tenho que deixar de ser uma empresa familiar e me transformar numa família empreendedora, é um momento onde você sim vai ter que burocratizar alguns processos, você vai ter que ter regras mais claras e um pouco mais rígidas e firmes, porque até aqui a melancia se ajustava no caminhão enquanto ele andava, daqui para frente ela tem que estar encaixada. O caminhão não sai do pátio se a melancia não estiver encaixada, não tem que se ajustar no caminho, né? E é isso que acontece dentro dessa jornada empreendedora. O que eu percebo é que ainda muitas famílias nesse estágio, e é o momento onde é o momento mais delicioso dele poder colocar e introduzir a governança, porque está cru, não existe. Entende? A gente vai ser divertido implantar a governança ali, porque não existe. Você está brigando contra alguns processos mais antigos e alguns vícios da companhia. Mas não existe. É diferente de você ter que oxigenar uma governança que já existe. E a governança não é para burocratizar ou paralisar, é para libertar o potencial, né? Perfeito. Ela é libertadora, exatamente. Mas ainda temos algumas empresas que enxergam isso como uma burocracia, como algo que, vai me tomar tempo. Ainda existem alguns empreendedores que olham o tempo igual apertar parafuso. Então, quer dizer, se eu não estou apertando parafuso, não está entrando, não é dinheiro que eu estou. Só que quando você foca o seu tempo no investimento e no desenvolvimento da tua governança, Delton, a liberdade que você vai conquistar para crescer é absurdamente grande. Né? Esse intangível que é tangível. Que é tangível, que é absolutamente tangível. Então, eu ainda percebo que existe. Muito do nosso trabalho é abrir um pouco essa mente, né? Fazer refletir, falar, cara, ninguém chegou onde chegou por acaso. Né? Grandes amigos nossos falam, não existe acaso, não existe sorte, existe preparo e oportunidade. Se você tiver preparo e não tiver oportunidade, não tem o fator sorte, né? Se você tem oportunidade e não tem preparo, também não vai ter o fator sorte. Então, você precisa estar preparado para quando a oportunidade aparece. E eu acho que esse olhar faz muito sentido para a gente. Entende? Entender que, muitas vezes, o valor de um CEO, de um presidente, de um diretor, que tem todo o mérito de ter começado um negócio batendo de porta em porta, de ter sido ele o primeiro funcionário a apertar o parafuso daquele equipamento que ele comprou. Essa história é maravilhosa, mas a gente tem que construir o futuro para honrar essa história. E o futuro ele é diferente. Ele é uma nova história. A gente tem que pôr um ponto final nessa, com muito orgulho do que foi feito, para que com a governança a gente possa construir essa nova etapa, esse novo momento, que é um momento de liberdade, de inspiração, de motivar outros que talvez no meio do caminho tenham ficado, não tenham suportado o que você suportou para chegar aqui, mas que com a motivação certa, com a história certa sendo contada e com uma empresa para a qual ele possa se espelhar, ele também possa construir e impactar positivamente a economia e a sociedade como alguém o fez. Então, eu comungo com você, governança é um fator libertador. É maravilhoso. É o teu passaporte para o mundo. Conversamos com Jean Oliskovs, CEO, fundador da Oliscorp, uma holding que agrega uma série de iniciativas relacionadas a empreendedorismo, inovação, novas tecnologias e que, com certeza, marca a construção das empresas e organizações do futuro. Convido você a acompanhar o Lead Talks, Liderança para o Futuro, em todas as nossas plataformas, na televisão aberta, no SBT de Santa Catarina, no portal SCC10 e também nas redes e plataformas ligadas ao LEAD, Grupo de Líderes Empresariais. Muito obrigado por sua atenção e vamos disseminar conteúdos como esse que ajudam a fazer com que a sociedade, de um modo geral, compreenda, conheça um pouco mais de histórias inspiradoras como a que ouvimos hoje, do perfil e trajetória da Oliscorp, uma organização que contribui de maneira estratégica, inclusive em projetos de governança e de mentoria, e alguns dos maiores empreendedores do estado de Santa Catarina e do país, para orgulho do estado de Santa Catarina. Muito obrigado, nos encontramos no próximo Lead Talks.